Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Wellington Matemática. Fico muito feliz e muito agradecido com a presença de cada um de vocês. Espero que mais essa live, mais essa aula que aqui nós estaremos fazendo, que possa ser de grande valia para você, que possa te ajudar nos seus estudos aí, na sua preparação, que é o mais importante. Nesse momento, então, eu quero começar a falar um pouquinho com você sobre alguns conceitos básicos da matemática e aquela parte inicialzinha mesmo da matemática, que é bem importante, tá? Que cai bastante nas principais provas aí e que é importante todos nós termos conhecimento dessa parte da matéria, tá? Mas antes, já peço para você deixar aquele like, que é importante para o nosso canal aqui. Peço também, se você não é inscrito, se você se inscreva também, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que normalmente a gente posta aqui em nosso canal diariamente. Uma coisa importante também é o seguinte, essa aula que eu vou gravar aqui, ela vai fazer parte de um acervo de aulas que eu tenho preparado aqui, tá? Para que você que precisa de uma preparação um pouco mais, né? Assim, um pouco mais avançada para os concursos públicos aí, ou para também para suas aulas aí no ensino fundamental, ensino médio. Então eu tenho preparado aqui com todo carinho para você e com muita disposição, tenho preparado um site ao qual vou deixar todas essas aulas ali, tá? Onde eu vou deixar numa plataforma em que você pode estar acessando. Inclusive, assim que o nosso site estiver pronto, eu vou deixar na descrição dessa aula aqui, essa aula vai ficar no canal para você assistir e na descrição vai ter, inclusive, um link para a continuidade dessas aulas. Então, sempre eu vou estar postando aqui em nosso canal aqui as datas que eu vou estar gravando. A maioria delas vou gravar aqui com você para que você possa ter acesso inicial a essas aulas. Mas, já te adianto, nem todas essas aulas estarão disponíveis. Por quê? Eu vou estar deixando lá dentro da plataforma. E aí, se você quiser acessar, é só você olhar aqui abaixo aqui no link, tá? Vai estar o link aí do nosso site para você acessar, ou até mesmo no chat aí, no nosso chat, vou estar colocando para você. Ok? Tranquilo? Então, é isso aí. A nossa aula aqui eu vou deixar um pouco menos de interação, como eu já estou dizendo para você. Como eu vou colocar essa aula na nossa plataforma, então ela vai ser não tanto interativa, tá? Mas ao final da aula aqui, se você tiver alguma dúvida, pode postar no chat aí que eu vou estar te auxiliando com o maior prazer. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Vamos lá? Vou rodar a vinheta agora, depois eu já entro com a introdução já para a nossa aula, beleza? Então bora comigo, vamos lá? Show de bola, professor! É isso aí, valeu! Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao canal Wellington Matemática. Quero agradecer demais a sua presença, a sua participação em mais essa aula. Exatamente. Essa aula vai ser muito importante. Na verdade, nós vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre os números, tá? Conjuntos numéricos. Então, se faz muito importante essa aula, por quê? Porque normalmente toda prova cai uma questãozinha nessa parte, né? Obviamente, porque precisa-se, né? Você precisa ter o conhecimento da matemática. Até porque a matemática, ela é essencialmente números, exatamente. Se eu perguntar para você a sua idade, você vai falar o número, não é isso? Se eu perguntar a sua altura, você vai falar o número. Se eu perguntar para você a distância da sua casa até o shopping da sua cidade, você vai falar o número. Se eu perguntar para você qualquer outras coisas, obviamente você vai me responder o número. Desde o tamanho do seu calçado, não é isso? Desde também a quantidade de roupas que você tem no seu armário. Agora, se eu perguntar para você o nome da sua rua, não é isso? Se eu perguntar pela sua rua, obviamente você vai falar, professor, mas a minha rua não é um número. É sim. Toda rua possui um CEP, não é isso? E esse CEP é justamente o número que corresponde à sua rua. E mais ainda, vou mais além. Até porque você não mora na rua, não é isso? Você mora na sua casa. E o que tem pregado na frente da sua casa? Tem um número. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a matemática ela está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Não tem como. Não tem como a gente tentar se desvencilhar, né, isso da matemática, porque ela está sempre
presente em todos os momentos, exatamente. E quando a gente fala na matemática, quando fala nessa presença de todos os momentos, é bom você entender o seguinte, ó, que a matemática, na verdade, ela surgiu para facilitar. Facilitar o quê? Principalmente a memorização. Porque quando você trabalha com números, tudo fica mais fácil, é mais tranquilo para você memorizar, não é isso? Então os números surgiram para isso, para poder ajudar e agilizar no quesito memorização. Agora, continuando falando desta matemática que é importante para a nossa vida, para os nossos momentos diários aí, é importante falar com você o seguinte: na matemática nós temos os conjuntos numéricos. E você entender os conjuntos numéricos te ajuda a entender como é que nós vamos resolver problemas em que aparecem esses números, tá? Em que aparecem esses números aí. Então, quando a gente fala em conjuntos numéricos, estamos falando essencialmente nos números, ok? Agora, o primeiro conjunto dos números que surgiu é o chamado conjunto dos números naturais. Professor, por que naturais? Porque surgiram naturalmente, com a necessidade de contar. O homem viu a necessidade de ter um conjunto numérico para facilitar a memorização. E aí surgiu então o conjunto dos números naturais. Olha só que interessante. Dentro da matemática, a gente trabalha muito com simbologias, tá bom? E por que simbologias, professor? Porque a matemática, na verdade, ela é uma linguagem universal. Ela não foi desenvolvida por um único povo, mas por vários povos ao longo de sua história. E até hoje, não é isso? Ao redor do mundo, todos estudam a matemática. Então, para que essa linguagem ela seja uma linguagem única, universal, criou-se então alguns símbolos matemáticos. Daí a importância de você conhecer essa simbologia. Por exemplo, quando a gente fala em conjunto dos números naturais, que surgiram naturalmente com a necessidade de contar. Qual simbologia a gente utiliza para representar o conjunto dos números naturais? Essa simbologia aqui, ó. Se você vir um N, né? Se você ver um N aí, ó, na sua prova, já saiba, se trata do conjunto dos números naturais. E quando a gente fala no conjunto dos números naturais, representados pela letrinha N, olha só, nós temos o 1, o 2, não é isso? O 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Esses números aqui são os números naturais. Professor, apareceu 3 pontinhos ali. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos quer dizer que continua, ok? Continua. Como assim, professor? Ora, os números surgiram para o quê? Não era para contar? Processo de contagem? Então significa o seguinte, esses 3 pontinhos. Qualquer coisa que você quiser contar, qualquer quantidade que você precisar contar, sempre vai existir um número associado a essa quantidade. E o problema é, a gente vai escrevendo, vai chegar no ponto que não tem mais espaço. Então, por isso que a gente coloca os 3 pontinhos, indicando para você que há uma continuidade, indicando para você que quanto mais você quiser precisar contar, sempre vai ter um número associado a essa quantidade. E quando você olha para cá, você vai perceber também que antes do 1 aqui não tem número nenhum, não é isso? Mas você sabe, você aprendeu que antes aqui vem o 0. Você sabia que o 0 foi um dos últimos a ser incorporado na cadeia numérica? Mas por que isso? Porque, na verdade, os números surgiram com a necessidade de contar, não é isso? Então, o 0 não tinha muita necessidade, não é isso? Muita importância. Então, por isso que o 0 não foi incorporado logo de início. Mas com o tempo percebeu-se a necessidade desse algarismo também, desse número. Então, por isso que foi incorporado o 0 também dentro aí da cadeia numérica. Então, o 0 foi incorporado algum tempo depois. Ok, tranquilo? Então, se eu tenho conjunto dos números naturais a partir do número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, eu posso pegar esses números e dividir, por exemplo, entre números pares e entre números ímpares, não é isso? Números pares, números ímpares. Uma outra divisão que eu posso fazer também, e é muito importante que você entenda essa divisão, porque ela é cobrada bastante em prova, é dividir os números também em 2 grupos. São chamados números primos e também os números compostos. O que é o número primo?
Número primo é todo aquele que só pode ser dividido por um e por ele mesmo, ok? Então, número primo só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Por um e por ele mesmo. Então, todo número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo é conhecido, é chamado como número primo, ok? Então, exemplos de números primos aqui pra gente. Nós temos o seguinte, ó. O 2 é um exemplo de número primo, o 3 é um exemplo de número primo, o 5, o 7, não, 9 não, tá bom? Vem agora o 11, exatamente, tá? Então, o 11, o 13, beleza? 15 também não, 17, tá? São exemplos aí de números primos. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção e que já foi tema de várias provas aí é o seguinte, ó. Nós temos esse número aqui, ó. Nós temos esse número aqui, que é o número 2. O número 2, ele é um número par, ok? O número 2 é um número par. Todos os outros números aqui em sequência para números primos são números ímpares, ok? Então nós temos que o número 2 é o único número que, além de ser primo, ele é o quê? Par. Então, existe número primo que é par? Existe justamente o número 2, ok? O número 2 é um número primo e ele também é um número par. Ok, muito bem. Todos os outros que a gente tem são números primos e o quê? Ímpares, beleza? Então, conjunto dos números primos. A partir do número 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Muito bem. Professor, e se o número não é primo? Os outros números que não entram na classificação de números primos? Ora, vai entrar na classificação de número o quê? Composto. Até porque se o número primo só pode ser dividido por um e por ele mesmo, não é isso? O número composto é aquele que pode ser dividido por mais de dois números. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, o seguinte, só pode, vamos escrever assim, ó, pode ser dividido, ok? Pode ser dividido por mais de quê? De 2, não é isso? Por mais de 2 números. Então, se pode ser dividido por mais de 2 números, automaticamente nós já sabemos que estamos diante de um número quê? Composto, ok? Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, olha só, o número 4. O número 4 é um número composto, dá para dividir por 1, beleza? Por 1, por 2 e por 4. Então, dá para dividir por 3 números. São mais de 2 números que dá para dividir 4. Então, 4 é um número composto. Outro número que entra na classificação, o número 6. 6 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e também é possível dividir por 6, pelo próprio número 6. Beleza. Professor, então número composto é só número par? Não, de jeito nenhum. Olha só outro número aqui, ó. Nós temos o número 9. O número 9 dá para dividir por 1, é isso? Dá para dividir por 3, tudo bem? E também dá para dividir por 9, ok? Então, nesse caso, o número 9 também é um número composto e é um número ímpar. Outro número composto que é ímpar é o número 15, ó. O número 15 dá para dividir por 1. O número 15 dá para dividir por 3. O número 15 dá para dividir por 5. E o número 15 dá para dividir por ele mesmo, que é 15. Então, são números compostos. Então, números primos só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Número composto pode ser dividido por mais de 2 números. Ok, muito bem. Então, vamos avançando nos nossos conceitos, nos nossos conhecimentos aí. E aí, eu quero que você entenda o seguinte, ó, e é importante a gente falar sobre isso. Colocando aqui na tela para você, ó, que o número 1 não é considerado o quê? Número primo, nem número o quê? Composto. Percebeu que não apareceu o número 1 nem aqui em números primos e nem aqui em número composto? É porque o número 1 ele não é considerado nem número primo e nem número o quê? Composto. Muito bem, ok. Então, essa parte inicial aí é de extrema importância, tá?
é de extrema importância você conhecer aí a definição de números primos, também a definição de números compostos. Outro ponto importante também que eu quero chamar a sua atenção quando a gente trabalha com os números naturais são as 4 operações básicas. A operação de adição, a operação de subtração, a operação de multiplicação e também a operação de divisão, tá bom? Então, essa parte aí de operações, a princípio, você precisa pegar uma tabuada para você ir dar uma revisada aí nesses conceitos, 2 vezes 1, quanto que é 5 vezes 7, quanto que é 8 vezes 9, quanto que é 6 vezes 9, não é isso? E aí você vai conseguir ficar tranquilo quanto a essa questão numérica aí, a manipulação dos números. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção de você, e é importante, dentro do conjunto dos números naturais, a gente trabalhar com a divisão, principalmente num método, num formato, que é o método da divisão euclidiana, tá? E aqui eu coloco na tela para você dar uma olhadinha, ó, nessa divisão, e aí nós vamos então falar sobre a divisão no conjunto dos números naturais. Pensa comigo o seguinte, ó, imagine que você precise dividir o número 23, tá? Você precisa pegar o número 23 e você vai precisar dividir esse número por 4. 23 dividido por 4, ok. O que nós já aprendemos isso aqui? Nós aprendemos já há algum tempo aí. Nós aprendemos o seguinte, ó, que aqui nós vamos escrever um número que multiplicado por esse número que está acima vai ser próximo ou igual a esse número aqui, não é isso? Então vamos pensar aí, que número que eu multiplico por 4, que dá próximo ou igual a 23? Acertou se você falou o número 5, muito bem. Onde 5 vezes 4 é o quê? É 20, ok, 20. Subtrai aqui, 23 menos 20 vai dar 3, perfeito, muito bem. Agora é importante a gente entender o seguinte, ó, cada um desses números aqui, na posição que cada um deles ocupa, ele possui um nome diferente. Então vamos lá, vamos pegar primeiramente esse aqui, ó, é o número 23. A posição que ele ocupa, ele recebe o nome. Ele é chamado de dividendo. Então, 23, a posição que ele ocupa, ele é chamado de dividendo. O número 4, a posição que ele ocupa, ele é chamado de divisor. Divisor. O 5, a posição que ele ocupa, ele é chamado de quociente. E o 3, a posição que ele ocupa, ele é chamado de resto. Ok? Então, nós temos aí dividendo, divisor, quociente e resto, beleza? Dividendo, divisor, quociente, resto. Mas nós já falamos inicialmente aqui na nossa aula que na matemática a gente não trabalha muito com os nomes, não. A gente trabalha, na verdade, com símbolos que representam essas coisas, não é isso? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o dividendo e nós vamos representá-lo por um D maiúsculo. Ok? Nós vamos pegar o divisor, também começa com D, e vamos representá-lo por um D minúsculo. O quociente por um Q minúsculo e o resto por um R minúsculo. Prontinho. Então, nós temos aí dividendo, divisor, quociente e resto, beleza? Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos lá de novo? Dividendo, divisor, quociente e resto. Perfeito, muito bem. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nós temos o número 23. Beleza, 23. O que você pode me dizer desse número? Ora, professor, 23 é a mesma coisa que 4 vezes 5. É mesmo? 4 vezes 5 dá 23? Dá não, né? 4 vezes 5 dá 23, não. Ah, tá. Soma 3. 4 vezes 5 mais 3. Ok. 4 vezes 5 mais 3 vai dar realmente 23. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Esse número aqui, que é o número 23, a posição que ele ocupa, ele é chamado de quê mesmo? Ele é chamado de dividendo, não é isso? E para representar o dividendo, nós colocamos um D maiúsculo. Igual, vamos lá, o 4, a posição que o 4 ocupa, ele é chamado de quê mesmo? Divisor. Divisor é um D minúsculo. Então, vamos anotá-lo aqui. Vezes, não é isso?
O 5, a posição que o 5 ocupa, ele é chamado de quociente. Então, beleza. Vamos anotar um que aqui, representando o quociente. Mais, beleza? Agora o número 3. A posição que o 3 ocupa, ele é chamado de resto. Muito bem. A posição que o 3 ocupa, ele é chamado de resto. Então, perceba que nós pegamos apenas as posições, tá bom? Não são os números em si. As posições que cada um desses números ocupam. E quando nós pegamos a posição que cada um desses números ocupam, o que nós conseguimos entender aqui, concurseiro? Exatamente. Conseguimos perceber que dividendo é igual a que mesmo? Divisor vezes quociente mais o resto, ok? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Fala de novo para você decorar. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Exato. Sempre que tiver oportunidade, tá? E eu tenho um amigo que ele é dessa forma. Sempre que ele aprende uma palavra nova, ele sempre dá um jeito de colocar essa palavra nova aí na forma de falar dele, na conversa que a gente está tendo. Então, na conversa que a gente está tendo, ele sempre dá um jeito de incluir aquela palavra nova. E quando você estiver conversando com alguém, tenta também incluir, tá bom? Essa formulazinha na conversa. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, você está passando pela rua, uma pessoa te dá um bom dia. O que você vai virar para ela e falar? Ó, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Bom dia, não é? É isso aí. Você chegou, então, lá na lotação. Você está entrando na lotação, vai pagar, não é isso? Vai pagar ali a lotação. E aí, a pessoa lá, o cobrador, vai perguntar para você, e o dia está trocado? Você vai virar para ela e vai falar o quê? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Aqui, está trocadinho. Não é isso? Chegou para comprar alguma coisa na padaria. E a pessoa, então, vai te perguntar o seguinte, e aí, o que você vai levar hoje? Você vai falar com ela e falar, ó, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. E aí você fala, hoje eu vou levar apenas o leite, né? Costumeiro aí, uns pãezinhos lá para casa. Então você pode até perguntar assim, professor, mas a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Não precisa a pessoa entender. O importante é você saber o que você está fazendo, é você decorar, não é isso? É você decorar. E a sequência aí. Então, quando você tiver a oportunidade de aprender uma formulazinha nova, utiliza a formulazinha na conversa com a pessoa. Não tem importância a pessoa não saber para que serve, não. Mas depois que ela for aprovada, ela vai saber para que serve. E aí, com certeza, ela vai querer fazer a mesma coisa, tá bom? Então, lembre-se, dividendo é igual ao que mesmo? Divisor vezes quociente mais o resto. É isso aí. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Muito bem. Perfeito. Ok. Agora, uma notinha também vai ser importante, tá? A gente escrever aqui, colocar uma notinha. O que a nota diz, professor? Anota essa nota aí, porque ela vai ser importante demais, tá? Anote essa nota. Tome nota. Anote aí, ó, nota. Vamos lá. 2 pontos. Anota essa nota aí, ó. O resto, anota isso aí. Deixa escapar, não. O resto, isso aqui é o que sempre tem cobrado em prova. O resto é sempre menor. Professor, tô fazendo a conta, o resto está dando maior. Então tá errada a sua conta. Porque o resto é sempre menor que o... Exatamente. O resto é sempre menor que o divisor. Anota esse ponto aí. O resto é sempre menor que o divisor. O resto é sempre menor que o divisor. Outra coisa importante, é importante a gente saber para a prova. Se por acaso lá na sua prova aparecer a seguinte palavrinha, ó, resto maior possível. Vixe, professor, vai ficar desesperado? Não. É só você lembrar. Resto maior possível. O que você precisa lembrar quando falar que o resto é o maior possível? É você lembrar o seguinte, ó. Resto maior possível é o divisor menos 1, ok? Se o resto é sempre menor que o divisor, estamos trabalhando no conjunto dos números naturais, então o resto maior possível
é o divisor menos 1, ok? Então, resto maior possível, divisor menos 1. Aqui, ó, resto maior possível, divisor menos 1. Aí vai ficar fácil, vai ficar tranquilo demais para você resolver qualquer questão que vier para você fazer, tá bom? Vamos então treinar um pouco esses conceitos? Então vamos lá. Olha só essa questãozinha da prova Fundatec 2022. Diz assim, ó, em uma eleição, a soma dos votos de Antônio com os votos de Mateus é igual a 356. Então, Antônio mais Mateus, 356. Beleza, então já sei que o total de votos, a soma dos votos deles é 356. Continuando a questão, fala, sabendo que Mateus fez o triplo dos votos de Antônio, olha só, Mateus fez o triplo dos votos de Antônio. Então vamos supor aqui, ó, se Antônio teve um voto, a cada um voto de Antônio, Mateus tem 3. A cada um, 3. Ou seja, eu posso pegar a quantidade total e dividir por 1, 2, 3 e 4, ok? Então, 356 dividido por 4. 356 dividido por 4. Então, essa é a importância, quando a gente pegar uma questão para resolver, é que você entenda o processo primeiro de resolução, para que você, então, depois comece a trabalhar com as resoluções de questões propriamente dito, beleza? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho o número 3. 3 é menor que 4. Exatamente. Então, vamos pegar o número todo aqui, ó, 35. Então, a pergunta é, que número que eu multiplico por 4 que dá próximo ou igual a 35? Exatamente, 8. Onde 4 vezes 8 vai dar quanto? 32. Ok, vamos fazer a subtração. Resultado final, 3. Então, desce o próximo número agora, 6. 36. Agora, 4 vezes quanto dá 36? 9. Perfeito. 4 vezes 9, 36. Subtraindo aqui vai dar 0. Ok. Então, resultado final, 89. O que são esses 89, professor? 89 é a quantidade de votos de Antônio, ok? Antônio. Então, Antônio fez 89 votos. Teve, né? 89 votos. Beleza. Só que a pergunta não é quantos Antônio fez. A pergunta é quantos votos Mateus fez. E aqui eu chamo a sua atenção pelo seguinte. Se você pegar a letra A, tem 89, não é isso? Então você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado aí. Então, Antônio fez 89. E Mateus? Ora, para a gente saber a quantidade que Mateus fez, é só você lembrar. A quantidade de votos que Mateus é o triplo da quantidade de votos de Antônio. Antônio fez quantos votos? 89. Então, nós vamos pegar 89 e vamos multiplicar por 3. 89 vezes 3. Então, vamos lá. 3 vezes 9, 27. Já dá para marcar alguma coisa? Dá aqui, ó. Letra D, tá vendo? Então, nem sempre você vai precisar fazer a conta inteira para chegar ao resultado favorável, tá? Às vezes, só no iniciozinho você consegue fazer isso. Ah, professor, mas eu tenho medo de lá na hora da prova errar a questão. Olha só, por isso a importância do estudo, tá? Por isso a importância de você se dedicar. Porque quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, quando chegar na hora da prova, você vai ter segurança para fazer isso. E essa segurança, essa tranquilidade que vai te dar agilidade, ok? Então isso é o mais importante, é você ser ágil na hora da prova. E essa agilidade só vem mediante ao treino, a resolução ao máximo de questões possíveis, porque aí você vai ter essa segurança na hora da prova. Então vamos lá, continuando, olha só. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 8, 24 e 2, 26. Ou seja, no caso de Mateus, foram 267 votos, ok? Mateus, 267 votos. Essa foi a quantidade de votos de Mateus, 267 votos. Então, é importante demais essa
dedicação aí, esse treino de questões para poder você ter tranquilidade. E olha só que legal nessa questão. Nós trabalhamos aí, ó, a operação de multiplicação, não foi? Mas antes da operação de multiplicação, nós trabalhamos a operação de adição. Saber que você tinha que pegar a quantidade de Mateus, que era o triplo da quantidade de Antônio, 1 mais 3, que vai dar 4. Então, primeira coisa, adição. Segunda coisa, divisão, não é isso? Dividendo igual a divisor vezes quociente mais o resto. Nesse caso, o resto é 0. Depois, nós trabalhamos uma multiplicaçãozinha para, então, encontrarmos o resultado final favorável na questão. Então, é importante você entender isso, que normalmente uma questão, ela vem associada com várias coisas, várias etapas de coisas aí, de coisinhas da matemática, de operações matemáticas, em que você tem que saber para poder realizar uma ótima prova, ok? Então, essa questãozinha aí bem tranquila para nós, resultado, resposta, letra D. A gente vai avançar para a próxima questão. Então, vamos lá. É uma questãozinha da prova da FUMARC, que diz o seguinte, ó, se numa divisão, isso aqui é importante eu frisar com você, quando falar se numa divisão, eu quero que você já lembre, ou numa divisão, quero que você já lembre da formulazinha. O que que diz a nossa formulazinha mesmo? A fórmula diz que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Exatamente. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. De novo, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Aí você não tem desculpa nenhuma para falar, professor, eu não vou conseguir decorar essa fórmula. Claro que vai. Dividendo é igual a que mesmo? Divisor vezes quociente mais o resto. É só você ficar falando. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. É falar o que mesmo? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Não entendi? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Pronto, decorou. Aí, ó, fechou. E aí você precisa entender o seguinte, ó. O divisor é 30, o quociente é 12 e o resto é o quê? Opa! O resto é o maior possível. Lembra que eu falei disso aqui, ó? Isso é importante demais, que muitas vezes na hora das provas, eles vão colocar isso que ele não vai falar para você o valor do resto. Ele simplesmente falou que o resto é o maior possível. Mas você já sabe, o valor do resto é o divisor menos 1. Então, vamos lá. Muito bem. Olha só, a questão então vai ficar da seguinte forma. Acompanha comigo aí, ó. Dividendo é o que a questão quer saber, não é isso? Então, dividendo é igual. O valor do divisor, divisor é 30 vezes o quociente. Quociente é 12, mais o resto. O resto é o maior possível. Resto maior possível, divisor menos 1. Divisor é 30, professor. Então, o maior valor possível para o resto é 29. Pronto, fechou. 29. Ok. O que eu vou fazer? Multiplicar 30 vezes 12. Até porque entre uma multiplicação e uma adição, você resolve a multiplicação primeiro. Então, dividendo é igual 30 vezes 12. Dá para fazer de cabeça, não dá? Exatamente, muito bem. 360 mais 29. 360 mais 29, dividendo é igual a 389. Exatamente. 389, ok. 389 tem que letra? Muito bem, letra C. Ok, a resposta aqui, ó. Letra C, a nossa resposta. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza? Ok, muito bem. Então vamos para mais uma questão? Vamos sim, vamos lá. Olha aí na tela para você, ó. Uma questãozinha agora da prova da VUNESP, tá? Pra gente resolver. E olha para você entender o seguinte, mudou-se a banca, mas será que mudou a forma de resolução? Não, a forma de resolver é a mesma. E olha só a pergunta, numa o quê? Divisão. Numa divisão, então nesse caso você escreve dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Ok, prontinho. Escreve o que mesmo? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então vamos lá. Dividendo é igual. O divisor é 7. Então você escreve 7 vezes o quociente. O quociente é o dobro do resto. Ih, agora lascou, professor. Quociente é o dobro do resto? Vixe, e agora? Vamos lá, quem é o resto?
Ah, o resto é o maior possível. Ah, resto maior possível é o divisor menos 1. Se o divisor é 7, o resto é 6. E o quociente? É o dobro do resto. Então, o quociente é 12. Então, 7 vezes 12, mais o resto, que é 6. Fechou? Então, dividendo é igual a 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84 mais 6. Dividendo é igual a 90. Ok. Resultado final, 90. Tem resposta 90 aí? Claro que tem. Que letra? Letra B aqui, ó. Letra B é a nossa resposta. B de bom demais. Olha só que beleza, né? Letra B, a nossa resposta. Muito bem. Vou separar mais uma questão para a gente resolver, da Exatos do Paraná, para você ficar craque nesses conceitos aqui, ó. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para o seguinte, ó, numa o quê? Divisão. Aqui, ó, numa divisão. Então, é tranquilo, é fácil. Se você prestar bastante atenção no que você está fazendo, não tem erro. A própria questão da prova vai te direcionar ao que você tem que fazer. É só você ficar esperto. Então, vamos lá. Numa divisão com números inteiros, tudo bem? Vamos lá. O resto vale quanto? O resto vale 5. Mas logo que falou numa divisão, o que você lembra? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto, exatamente, mais o resto. Então, vamos lá. Numa divisão com números inteiros, o resto vale 5. O resto aqui, ó, vale 5. O divisor é igual ao resto somado a 3 unidades. Divisor é o resto, que é 5, somado mais 3. Então, vai dar 8. E o quociente é igual ao dobro do divisor. Se o divisor é 8, o quociente é 16, que é o dobro. Prontinho. Então, dividendo é igual a 8 vezes 16 mais 5. Dividendo é igual a 6 vezes 8, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. 128 mais 5. 128 mais 5, 133. Olha aqui a resposta, ó. 133 é a resposta. E 133 está em que letra? Aqui, ó. Letra B. B de bom demais. B de beleza. Então, tá aí. Letra B, a nossa resposta. Show de bola. Então, 133. Vamos mais uma questão, professor? Vamos sim. Olha só essa questãozinha da FUMARC aqui. Questão bem interessante também, tá? Em uma divisão, olha aí, tá? Olha só de novo. Em uma divisão ou numa divisão, tá? Então não tem para onde correr. Ele já começa te falando, ó. O que ele tá falando para você logo de cara? Escreva a formulazinha. Qual a formulazinha mesmo? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto, exatamente. De novo, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Perfeito. Então, vamos lá. Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos substituir valores? Então, vamos lá. Olha só. Numa divisão, o quociente é 16. O quociente é 16, perfeito. Que mais? O divisor é 7. O divisor é 7, sendo o resto o maior possível. Resto maior possível, divisor menos 1. Então, o resto é 6. Ok. E o valor do dividendo é igual a 5x mais 3. Dividendo 5x mais 3. Muito bem. Então, o valor de x é... Então, nesse caso, dividendo 5x mais 3 é igual ao divisor, que é 7, vezes o quociente, que é 16, mais o resto, que é 6. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Para não ficar... Como apareceu um xzinho aqui, que é o valor, não é isso? Que é a nossa incógnita, x. Então, para não confundirmos, olha só. Na matemática, a gente trabalha também com a operação de multiplicação sendo representada por um ponto, beleza? Então, nós vamos colocar um pontinho aqui representando a multiplicação e aqui um pontinho representando a multiplicação para não confundir com o x, tá? Só para isso, só para isso.
Então, vamos lá. 5x mais 3 é igual a 7 vezes 16 mais 6. O que eu resolvo primeiro nessa equação, professor? Resolve primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 5x mais 3 é igual a 7 vezes 16. Então, 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, 4, 12, 112, mais 6. Ok. Então, vai ficar 5x mais 3 é igual a 112 mais 6, 118. Perfeito. Olha aqui, ó. 5x mais 3 igual a 118. O 3 que está positivo do lado de cá, com x, ele vai vir para o lado de cá com sinal trocado. Então, ele vai vir negativo. Nesse caso, então, teremos 5x é igual a 118 menos 3. 5x é igual a 118 menos 3, 115. Muito bem. 115. Agora, vamos, então, pensar o seguinte, ó. X sozinho é 115 dividido por 5, não é isso? 115 dividido por 5. Então, teremos que x é igual a 23. Tem resposta 23 aí, concurseiro? Tem sim. Olha aqui, ó, na letra B. B de beleza. B de bom demais. É isso aí. Então, letra B, a nossa resposta. Olha só as questões que nós já resolvemos aí, tá? Para que você possa ter tranquilidade e sossego aí mediante essas questões. Então, pegue outras questões, tá? Para resolver, ok? Para que assim você possa ter maior tranquilidade aí com respeito quando cair uma questão dessa na sua prova. Para tal, nós temos aqui disponível para você a nossa apostila, a apostila de matemática aqui do nosso curso, tá? Então você pode adquirir também a nossa apostila com várias questões, muitas resoluções de questões lá também, justamente para quê? Para facilitar para você, para que você possa ter total conhecimento, total domínio aí dos conceitos matemáticos que tanto você precisa e que muitas vezes já te derrubaram aí, não é isso? Nas principais provas, e nós não queremos que isso aconteça jamais com você. Acontecia, agora já não acontece mais. Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar avançando os conceitos? Vamos sim, professor. E agora, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre algo importante, que é justamente a fatoração, tá? O que é fatorar? Fatorar ou decompor, tá? Então, os números compostos podem ser fatorados ou decompostos num produto de números o quê? Primos. E é importante a gente falar sobre isso, pois vai ajudar demais na resolução de algumas questões você trabalhar com essa fatoração. Para que você possa entender melhor, eu vou pegar aqui o número 300. 300 é um número composto, ok? É um número composto, pois tem mais de 2 divisores. Eu vou pegar esse número e vou decompor, ok? Em fatores primos, em produto de números primos. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos passar um traço aqui, ó, perpendicular ao número 300, e do lado de cá, nós vamos escrever fatores primos, números primos que dividem 300, a começar pelo menor deles. E vamos continuar com esse menor até a gente zerar as possibilidades de dividir com esse número menor. Então, qual o menor fator primo que a gente tem? Já falamos sobre isso, é o número 2, exatamente. Então, vamos pegar aqui 300, dividido por 2, você sabe que vai dar quanto? Perfeito, 150. Ok, muito bem, 150. Agora, esse número que você achou, 150, ainda é possível dividir por 2? Sim, então você continua por 2. 150 dividido por 2. Isso, exatamente, 75. Ok. Agora eu te pergunto, 75 ainda pode ser dividido por 2? Não, professor. Então, qual o próximo fator primo? Isso, exatamente, é o número 3. Então, 75 dividido por 3 vai dar 25. Ok, perfeito. 25 dá para dividir por 3? Não. Então, agora vai por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Muito bem, ok. Perfeito, bom demais. Então, vamos lá. Agora que nós encontramos esses valores aqui, eu quero que você entenda o seguinte, ó, que tanto 2, quanto 3, quanto 5 são números primos, exatamente, são fatores primos.
Então, nós podemos escrever 300 como sendo igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Muito bem, então 300 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Fechou. Agora, depois que a gente consegue encontrar esses valores aí, a gente pode então estender, tá? Estender aí, sair só apenas das 4 operações básicas e estender mais uma operação, que é a operação de potenciação. E eu vou colocar como uma observação aqui para você o conceito de potenciação, tá? Potenciação. O que seria esse conceito de potenciação, professor? É algo bem simples, bem tranquilo, que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar a quantidade de multiplicações que são iguais e nós vamos colocar essa quantidade de multiplicações no expoente. Então vamos lá, só para você entender, ó, aqui eu tenho 2. O número 2, nessa multiplicação, apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então é 2 elevado a 2 vezes... O número 3 apareceu quantas vezes? Professor, uma vez só. Então, elevado a 1 vezes... O número 5 apareceu quantas vezes? Ora, o número 5 apareceu 2 vezes. Então, elevado a 2. Então, a potenciação é basicamente isso. Nós temos aí a base, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e o expoente é quantas vezes esse número está sendo multiplicado por ele mesmo. Nesse caso aqui, nós temos que 2 ao quadrado é 4, vezes 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 2 é 25. Multiplicando todos eles, vai dar quanto? 300, que é o valor que a gente viu inicialmente. Beleza? 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado. Então, é isso aí, tá? É isso aí. Nós estamos, então, chegando ao final dessa aula. Espero que essa aula seja de grande valia para você, que você tenha entendido os conceitos aos quais aqui nós estamos estudando, tá? E eu quero que você continue conosco. Na nossa próxima aula estaremos juntos, ok? Estudando ainda mais conceitos de matemática. Fique com Deus e até a próxima, ó. Tchau, tchau e fui! Valeu! É isso aí. Voltando aqui para agradecer você que assistiu até esse momento aqui a nossa aula, vou pedir para você deixar aquele like, pois é importante, tá? Para fortalecer aqui o nosso trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aqui abaixo nos comentários aqui que eu vou estar te ajudando, tá bom? E se você quiser, não é isso? Fazer o nosso curso aí, eu vou deixar aqui abaixo também o link do nosso curso para que você possa conhecer um pouco mais sobre a matemática, tá? Que você tenha maior tranquilidade aí. Outra coisa também, o nosso site está aí, temos também aí o nosso link do nosso grupo de WhatsApp também, faça parte, tá? Faça parte do nosso grupo do Telegram e vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade. O like é importante, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, continue conosco, mais aulas virão, mais oportunidades também terão de você interagir conosco aqui e aprender e aprendendo cada vez mais aí essa matemática que tanto nos encanta e tanto nos empolga. Até a próxima, concurseiro, ó. Tchau, tchau e fui! Valeu!